Como apresentada, meu nome é Eronise, eu sou professora da Rede Pública Municipal de Teofilândia e também sou professora da Rede Estadual da Bahia, mas ser mãe de Murilo e Heitor é o que mais me representa. Então, estou aqui, assessora técnica pedagógica da Undime, e represento nessa ocasião o presidente Anderson Passos, que está nesse momento em viagem internacional. O mesmo pediu que eu transmitisse um abraço afetuoso e amoroso para todos os que, como ele, se indignam com os dados do fracasso escolar, que continuamos a presenciar e registrar em muitos lugares do nosso território. Quero saudar aqui a todos os membros do FEEBA, na pessoa do professor Danilo, saudar a secretária Adélia e, através dela, saudar os demais colegas que já fizeram e farão esse diálogo valoroso proposto para o dia de hoje. Saudar também aqui na pessoa de Magno a todas as pessoas que participam dessa live, que nos acompanham no canal de comunicação da Undime. A TV Undime é uma ferramenta a serviço da informação e da formação continuada. Então, saudar todos os membros da comunidade escolar e os inúmeros simpatizantes da educação. Eu sou mulher negra, cabelos pretos nos ombros, cabelos nesse momento liso. Estou vestida com um vestido estampado com ramos nas cores brancas e azul, vestido sem mangas, e me encontro em Teofilândia, cidade onde eu resido. Estou aqui em um quarto de estudo, espaço de cor branca, sentada em uma cadeira preta, atrás de mim, quadros com palavras significativas para a minha vida: família, amor, fé e gratidão. E ao meu lado, alguns livros. Quero agradecer o convite para essa roda de conversas de hoje e dizer a vocês que a Undime, né, com seus 37 anos de fundação, manteve-se sempre na luta junta, né, com os outros parceiros pelo direito à aprendizagem. Então, o que a Undime propõe a colaborar na temática aqui proposta são interrogações, são reflexões que acontecem no cotidiano dos municípios, na itinerância que a Undime faz nas andanças dos 27 territórios de identidades, que são cuidados pelos nossos presidentes regionais, bem como trazer aqui o registro dos diálogos que acontece por meio das pesquisas dos nossos profissionais colaboradores das universidades baianas, que foram produzidos nos últimos anos, atreladas às experiências científicas, que são compartilhadas em momentos de encontros de territórios, diagnósticos sobre o campo da alfabetização trazidos no chão das salas de aula, que, conforme o nosso professor Roberto Sidney diz, nas últimas experiências formativas que a Undime proporcionou, as escolas com seus atores também são lugares de produção de saberes, de sabores e fazeres, porque esses nossos protagonistas que estão no lugar, né, dentro dessas escolas, em suas diversas funções, não são idiotas culturais. Então, buscarei aqui trazer essas reflexões, essas interrogações e problematizações feitas, sem, no entanto, perder a esperança, os olhares e os fazeres que vão se recompondo e criando solidariedades para construir juntos um novo tempo de resistência. Então, eu peço a Magno que possa passar o próximo slide. O nosso convite ao diálogo de hoje é a meta 5 do Plano Nacional de Educação, né, alfabetização na idade certa, alfabetização de crianças e contribuições para o pensar desse novo Plano Nacional de Educação 2024-2034. Então, quase 10 anos, a sociedade brasileira já colocava na ordem do dia a necessidade de discutir e priorizar as ações que viessem a pautar as prioridades do analfabetismo, um mal de longas décadas e que não poderia fugir, né, das pautas do Plano Nacional de Educação. E quando dirigimos a nossa atenção para o monitoramento e avaliação da Meta 5, é oportuno pensarmos os dados que têm sido produzidos, vinculados aos variados projetos de sociedade, que os desafios e o fracasso escolar da alfabetização respondem. Aí, antes de entrar nos questionamentos sobre a permanência ou as mudanças em relação aos desafios da não alfabetização, eu peço que Magno passe o próximo slide, porque eu trago uma epígrafe para o início desse debate. A epígrafe que faço referência está no livro Educação como Prática de Liberdade, de Paulo Freire, nosso patrono da educação, e ele nos diz: para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem é uma erva daninha.
a ser erradicada, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Portanto, não é um problema exclusivamente pedagógico, né? O analfabetismo é um problema também político, uma política de Estado, de nação. E logo, no âmbito da alfabetização, que requer um trabalho com políticas públicas que atenue de forma intersetorial e intergovernamental em todas as instâncias dos entes federativos. Ainda que a etapa da educação, do ensino fundamental, esteja majoritariamente com os municípios, é preciso que a gente faça um trabalho de uma forma mais pontual, com a participação de todos os entes federativos. E aí eu peço a Magno que siga, porque a gente precisa se permitir pensar o que representa os dados dessa meta já aferidos pelo INEP. Então, hoje, nos permitimos problematizar sobre, eu trouxe aí 3, mas poderiam ser outros questionamentos. Quais foram as políticas públicas de alfabetização adotadas ao longo dessa década para responder ao fracasso escolar diagnosticado em 2014 e que esse fracasso escolar levou à elaboração de uma das metas do Plano Nacional de Educação? Então, o que é possível identificar como fatores que têm levado a escola a não garantir a aprendizagem como direito, né? Focando no que a meta traz da leitura e escrita. Então, quais os sujeitos precisam ser escutados para que possamos atingir a alfabetização plena? Ou melhor, ampliar o escopo desses olhares sobre esses dados? Vamos seguindo, Magno. Dito isso, precisamos recordar a aferição dessas metas e seus indicadores, para que a gente possa entender esses resultados, os resultados que estamos acompanhando nos últimos relatórios do INEP e nos diagnósticos que tanto os estados como os municípios, ao nível de Brasil, têm feito para buscarem alternativas para o alcance dessa meta nos planos de educação subnacionais. Então, próximo slide aí, Magno, eu trago para a gente poder pensar os problemas em 2014 estão relacionados à alfabetização. Eles, alguns continuam, porém não necessariamente são os mesmos. E em muitos aspectos eles se assemelham, e em outros aspectos eles somam novas realidades, porque disputas, rupturas e resistências estão atrelados a um projeto de sociedade que se tem gestado nos últimos anos. Então, o conjunto de ações para enfrentar esse problema na década, né, de 2014, né, os anos anteriores, onde foram pautados o analfabetismo, nós podemos identificar na meta 5 o que foi pensado para que pudesse, né, equacionar esse problema. Então, a meta 5 ela traz aí o objetivo da alfabetização até o 3º ano do ensino fundamental e trouxe 7 estratégias para o seu alcance. Quando a gente vislumbra, né, e para analisar essas 7 metas, a gente começa a pensar o que foi feito e o que não foi feito. Assim também, nós podemos observar que se essas estratégias, elas podem ser reelaboradas, acrescentadas, mantidas, para que nós possamos aperfeiçoar as ações de modo a responder que todas as crianças elas possam ser alfabetizadas. Então, e não somente a partir de um olhar da faixa etária, porque novos cenários foram produzidos durante esses últimos anos. Então, os resultados aferidos até então, eles continuam desanimadores, né, sobre os níveis de alfabetização. Os dados foram potencializados e escancarados pela pandemia. Contudo, esses dados trouxeram mais uma vez que a política da alfabetização ela é urgente, mas não é qualquer política. Assim como esses dados não podem ser naturalizados e paralisantes nas nossas ações. Então, nesse momento em que a gente vai redefinir o novo plano, precisamos historicizar essa década que está findando para podermos pensar uma nova década atenta à promoção de uma educação que não se desvincule dos contextos das desigualdades sociais, da erradicação de todas as formas de preconceito, e também pensar uma alfabetização que reafirme a defesa da democratização da leitura e da escrita para todos.
Então, eu peço a Magno que passe aí o próximo slide para que a gente possa perceber, no período em análise, né, que estamos nos propondo agora do monitoramento e avaliação do Plano Nacional, delimitar os indicadores dos dados que foram considerados ao longo, né, desses últimos anos, para a gente pensar a construção desse novo plano. Então, nosso ponto de partida para fazermos esse balanço é a gente historicizar como esses dados foram produzidos. E aí eu trouxe para vocês uma tabela, e essa tabela ela vai nos ajudar a perceber, nesse quadro aí, na verdade, compreendermos que o monitoramento da Meta 5 do Plano Nacional da Educação, ela sofreu, né, ele sofreu várias oscilações nesse período por mudanças políticas, por mudança na concepção de avaliação, por mudança no público, por mudança nos indicadores dessa meta, entre outros aspectos que merecem a nossa atenção. Então, na primeira tabela, eu trouxe aí o governo Dilma, nós tivemos o programa Pacto Nacional pela Idade Certa, que foi o programa pensado para dar, né, conta dessas estratégias para que fosse alcançado a meta proposta. Então, em 2012, nós tivemos o PNAEC, que tinha 4 macroações no programa, que era a formação de professores, material didático, uma gestão compartilhada e também o foco na avaliação. Foi nesse momento que foi criada a ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Vocês devem lembrar que a ANA ela teve seu projeto piloto em 2013, foi aplicado de forma amostral, né? Inclusive as turmas eram divididas em 2 partes, uma parte fazia leitura e escrita e outra matemática. E em 2014 a ANA foi aplicada de forma censitária, em 2 dias. Nesse mesmo ano, o Plano Nacional da Educação trouxe a previsão do ciclo como público para aferir a meta da alfabetização no país. E aí o INEP passou a monitorar a meta 5 com os dados da ANA até 2016. Aí aqui merece termos uma atenção para falarmos como a política do PNAEC buscava atender as estratégias da meta 5. Então, no campo da formação, nós tínhamos o quê? Formação semipresencial, nós tínhamos a carga horária presencial, que era focada no diálogo entre os pares, na defesa da escuta, na teorização da praxis dos alfabetizadores. Era um momento em que havia, né, a necessidade dos contextos educativos trazidos para o processo formacional, para que a teoria pudesse ser contestada ou não, ou reafirmada, e tínhamos algo importante nesse momento, que era a universidade pública, que trazia e nos permitia esse diálogo entre a universidade e a educação básica. Os orientadores de estudo dos municípios, eles tinham um processo de formação, havia uma representatividade dos problemas que ocorriam dentro dos municípios para serem teorizados e, ao mesmo tempo, respeitadas as singularidades na hora dos processos formacionais. Então, a política do PNAEC, ela fundamentava nesses princípios da flexibilidade, da autonomia, da construção de uma identidade do alfabetizador, né, da socialização dos saberes, as experiências exitosas se tornavam pautas formativas. Se a gente pegar o caderno de formação do Pacto Nacional, nós iremos encontrar, né, esses elementos constitutivos de uma concepção de educação em que a alfabetização e letramento não era só codificação de letras, mas as crianças aprendiam sobre a funcionalidade do sistema escrito, bem como qual era a função social da escrita e da oralidade enquanto elementos da construção de sua cidadania. Aí, se nós observarmos o segundo quadro, em 2017, no governo Temer, ocorreu a aprovação da BNCC. E aí uma nova concepção de ciclo surge, porque e o INEP passa a adotar essa nova concepção, porque para a BNCC, agora o público de aferição da meta 5 passa a ser o segundo ano e ocorre uma descontinuidade da ANA. Cria-se, né, o SAEB em 2019, que é aplicado de forma amostral, diferentemente da ANA, que era censitária, e o SAEB foi aplicado em 2019, 2021 e será aplicado agora em 2013. O que ocorre além, né, desse processo? Se nós olharmos para 2019, nós vamos ter uma nova mudança dentro do país, que é a eleição de Bolsonaro. E aí vai surgir uma nova política de alfabetização, uma descontinuidade novamente, que trouxe, aí eu trago como exemplo, o programa Tempo de Aprender.
mantém-se o SAB, né? Mantém-se o foco do segundo ano do ensino fundamental, mas diferente do PENAIC, a nova política de alfabetização ela passa a ser gestada em uma centralidade do MEC e as antigas parcerias que eram feitas com o DIME, com o CONSED, com as universidades públicas, elas passam agora a ser essa parceria negativizadas. E aí a gestão da política da alfabetização no país, ela é direcionada de forma centralizada para os colaboradores que são pontuais, convidados restritamente a participar e potencializa a iniciativa privada. Então, diferente do PENAIC, o Tempo de Aprender, ele vai trazer uma força dos cursos online independentes, né, com a carga horária específica, e os professores vão atravessar uma nova perspectiva de formação mais isolada, né, mais a serviço de um treinamento, de capacitar para aplicar metodologias. Então, aquela diversidade de estratégias formativas, do lugar de escuta dos professores, das trocas de experiência, de pensar em singularidades, de teorizar a prática, ela começa a, né, ser substituída por uma política em que o foco é a transmissão de saberes, né, de metodologias, cujas videoaulas elas dariam conta muito bem. E aí a gente vai ver várias plataformas online surgindo, né? E como se esse fazer do professor se resumisse apenas a esses momentos. Então, o tempo de aprender, a alfabetização é tida como um momento, um processo de ensino das habilidades, da leitura e da escrita de um sistema alfabético. E retroage ainda mais o público para o primeiro ano do ensino fundamental, que é uma outra mudança. Magno, passa o próximo slide para a gente fazer a atualização do que hoje, né, entra também na pauta da nosso monitoramento e avaliação do PME, que é como nós estamos acompanhando dentro desse processo de uma nova política que surge no governo Lula. Então, ocorreu a revogação do Plano Nacional de Educação, da Política Nacional de Alfabetização, a nova política que ainda está sendo gestada, né, chamada Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o foco é garantir 100% das crianças brasileiras alfabetizadas, mantendo, né, o segundo ano como o ano em que vai ser aferido a meta. Contudo, ele traz também a nova política, a recomposição das aprendizagens com foco nos alunos do terceiro, quarto e quinto anos que foram afetados pela pandemia. Então, esse compromisso foi publicado em junho, né? E é o compromisso que está sendo gestado, trazendo elementos que são defendidos, que é a presença da universidade, o retorno aos momentos presenciais e uma série de possibilidades de contextualização que ainda está, né, nesses debates que o MEC tem chamado os parceiros para poder fazer esse diálogo. Um desses parceiros, a Undime. Então, o que os dados, né, dentro desse contexto têm revelado para nós? Magno, pode passar. Os dados têm apresentados, e aí eu vou trazer alguns dados só para a gente, por conta do tempo, pensarmos. Os dados do SAEB de 2021, ele apresentou uma queda do nível de proficiência dos alunos, tomando como base o SAEB 2019 e 2021, bem como o aumento dos níveis mais baixos de desempenho. Observem aí nessa tabela uma queda percentual de 24 pontos. No momento em que foi, né, um clamor nacional de que a aplicação dentro do contexto, né, de medo, de insegurança, ainda que os municípios tivessem todos os cuidados, né, frente às orientações do rigor da pandemia, mas a amostra que foi conseguida alcançar revela e nos traz muitas questões relacionadas com os dados que hoje nós temos e que isso tem um sentido de publicização também. Então, eu peguei, pode passar, Magno, esse dado, apenas para a gente poder ver essa situação do nível nacional, mas esse nível de queda, ele é para todos os estados e regiões. Então, se vocês observarem aí esse próximo
esse gráfico, vocês vão observar que, além dos percentuais dos níveis, né, da proficiência médio ter caído, nós também tivemos o aumento dos níveis mais elementares. Então, a queda do desempenho a nível nacional ocorreu de modo marcante em todas as regiões. É claro que as regiões mais desfavorecidas, Nordeste e Norte, por exemplo, foram mais acentuados, mas a gente verifica que as desigualdades, elas se acentuam, né? Se analisarmos as regiões, elas se acentuam ainda mais se analisarmos o foco dos níveis econômicos, acentua ainda mais se analisarmos a questão de cor e raça, acentua-se ainda mais se analisarmos o gênero e a localização, urbano e rural. Dito isso, eu trago para vocês uma reflexão que Miguel Arroyo, né, fala para nós em relação ao fracasso escolar. Então, o fracasso escolar ainda continua sendo um fantasma e um pesadelo que não nos abandonou para a gente pensar o novo plano. Mas a gente não pode utilizar desse fracasso, né, desse medo que ainda instaura com esses dados que a gente, desanimadores que a gente coloca, porque nós precisamos continuar a esperançar. E aí, Magno já trouxe aí a tela, e esperançar, a gente precisa sair das sombras, reagir, né, reagir juntos. Nós precisamos aproximar os saberes, nos aproximar do sujeito, dos atores e atrizes da escola pública e do seu entorno, né, de forma respeitosa, para que a gente possa entender também o que está por trás desses dados, né, desse desencantamento, muitas vezes, com a escola. Nós precisamos dimensionar a qualidade da avaliação, né, para além dos testes. Nós precisamos incluir nas estratégias, né, para o alcance da meta, ações que contemplem as novas possibilidades de aprender e que estão atreladas ao contexto atual, né, garantir uma formação continuada, não aligeirada, a partir do legado já construído pelos entes federados, né, as inovações científicas, né, os discursos e as produções que têm trazido a questão do cérebro humano, né, para poder entender como é que o sujeito aprende. Precisamos respeitar os tempos, as singularidades, as identidades dos sujeitos aprendentes, pensar a inclusão e a equidade de uma forma, de fato, que ela aconteça. Então, ampliar a formação para a alfabetização para além do ciclo de alfabetização. E não podemos perder de vista a valorização do professor, que não é só uma valorização voltada para a questão salarial, mas do respeito para a condição desse sujeito poder participar do debate e de tudo que discute o seu fazer. E tudo que discute o seu fazer, que a gente não tenha que, para participar, ficar planejando nas madrugadas, quando seria o momento que a gente deveria estar dormindo. E nisso, eu trago também a importância da gente esperançar, pensando em intersetorializar as políticas públicas, nesse sentido de compartilhar as responsabilidades. Por quê? Porque não se aprende com fome, não se aprende sem segurança, não se aprende sem afeto, não se aprende sem pertencimento, não se aprende no calor que a gente tem vivido. Então, os serviços públicos, eles precisam estar integrados, eles precisam estar pensando respostas multifatoriais da pobreza, da segregação, da exclusão, né, das emoções que têm levado ou tirado os nossos alunos da escola. E aí eu peço para a Magno seguir, porque, pela questão do tempo, nós precisamos pensar, né, esse momento que é presenteado a cada um de nós, a cada um de vocês. Eu trago, né, a memória afetiva do poeta amazonense Tiago de Mello, que é considerado um poeta da liberdade, um poeta do comprometimento, né, ao longo da sua existência, que foi até 2022, que deixou o legado do compromisso humanitário, em que a defesa da liberdade, do amor, da participação, não pode fugir das lutas de quem acredita em um novo amanhã. Então, ele nos diz que faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã
é um novo dia. E eu digo a vocês e a mim, chegou o amanhã. O amanhã que já estamos construindo aqui, nessa mobilização para a participação popular nas conferências extraordinárias de educação. E junto com o FEEBA, onde me vem trazendo o desejo que coletivamente nós possamos construir esse amanhã desejado de norte a sul do país. Um amanhã, um novo amanhã para garantir a alfabetização, a leitura e a escrita de todas as crianças na idade que eles é de direito, bem como buscarmos garantir a outras crianças recuperar as perdas das aprendizagens frutos da pandemia. Uma alfabetização em prol da cidadania, como defendeu muito a nossa grande Magna Soares, sobretudo a educação para as crianças que são ameaçadas pelas situações de desfavorecimento. Então, que possamos pensar no amanhã, que tenha política de alfabetização, que enxergue pretos, quilombolas, ribeirinhos, pessoas com necessidades especiais, que enxergue a necessidade das formações não aligeradas para os nossos professores, que reconheça e foque o trabalho dos professores alfabetizadores para além do ciclo de alfabetização, e que promova, né, essa escuta dos nossos alunos também, e que promova a escuta também das famílias. Então, eu estou aqui, né, e sigo à disposição desse novo amanhã que está sendo construído, né, pensando a educação e a alfabetização como direito para todos e todas. Quero parabenizar aqui o FEEBA pela iniciativa, reiterar minha gratidão por estar aqui, um abraço afetuoso e vamos seguir no debate.